Áudio aula 2. Conhecimento específico para o concurso da Universidade Federal da Paraíba, e para concursos que exijam direito administrativo. Inscreva-se no canal concurseiro da NASA. Deixe seu joinha. A administração pública sentidos entidades políticas. As entidades políticas são União, Estados, Distrito Federal, municípios. Essas pessoas jurídicas de direito público possuem autonomia administrativa, financeira e política, que é a capacidade de legislar, de criar obrigações e direitos aos particulares. A grande característica das entidades políticas é justamente a autonomia política. Na União, há o Congresso Nacional. Nos estados, as assembleias estaduais. No Distrito Federal, a Assembleia Distrital. E, nos municípios, as assembleias municipais ou câmaras de vereadores. As entidades políticas podem criar entidades administrativas. Entidades administrativas. As entidades administrativas são autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedades de economia mista. As entidades administrativas possuem autonomia administrativa e financeira, mas não possuem autonomia política. A União, pessoa jurídica e abstrata, possui uma administração pública através da qual esta se materializa. A administração pública tem duas funções: a administrativa, a política, ato de governo. A função política da administração pública implica o planejamento das metas do Estado e é estudado pelo direito constitucional. A função administrativa é a execução dessas metas. A administração pública é estudada em dois sentidos: subjetivo, que congrega os sujeitos da administração pública, tais como órgãos públicos, pessoas jurídicas e os agentes públicos. Objetivo, que compreende as atividades administrativas, tais como serviço público, política administrativa, fomento e intervenção. Atenção! A administração pública, em sentido estrito, é um conjunto de sujeitos que praticam atividades administrativas. Agregando o sentido subjetivo e objetivo, é formado o conceito, o significado de administração pública. O direito administrativo é um conjunto de normas e princípios que regem os órgãos, as entidades, os agentes públicos e as atividades desempenhadas pelo Estado. O Decreto-Lei nº 200/1967 divide a administração pública em a administração direta, formada por um conjunto de órgãos públicos que não possuem personalidade jurídica própria. No âmbito federal, por exemplo, a Presidência da República e os ministérios. Quando a administração cria órgãos, utiliza a técnica de desconcentração. Administração indireta, formada por um conjunto de entidades que possuem personalidade jurídica própria, como a INS, o IBAMA, a FUNAI, a FUNASA, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e a Petrobras. Quando a administração cria entidades, ela utiliza a técnica de descentralização. A descentralização pode ocorrer por outorga, também denominada descentralização por serviço. Delegação, também denominada de descentralização por colaboração. Na descentralização por outorga, o Estado não quer prestar atividades diretamente e cria uma nova entidade jurídica, como os Correios, transferindo a titularidade do serviço por prazo indeterminado. Na descentralização por delegação ou colaboração, o Estado transfere a execução da atividade para um particular, que é um concessionário, permissionário ou autorizatário de serviços públicos por tempo determinado.